Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 23 de julho, agora na Espanha, 23 horas e 8 minutos, no Brasil, 18 e 8 da tarde. Gente, a BTC ficou volátil porque o mundo também tá uma profusão de notícias. Kamala Harris, agora na última pesquisa, estaria na frente do Donald Trump. Já vou falar sobre tudo isso. Isso também acabou agitando o mundo cripto, juntamente com a distribuição de BTCs pela MTGOX, que também pressionou 3,2 bilhões de BTCs, 47.500, 3,2 bilhões de dólares em BTCs, ou 47.500 BTCs. Não existem 3,2 bilhões de Bitcoins, só existem 21 milhões de Bitcoins, que seria o teto matemático de máximo supply da BTC. Gente, eu vou começar pelo gráfico de 6 horas ancorado na nossa banda de Bollinger fracionada na Fibo para mostrar para os senhores que essa resistência que a gente acabou encarando, ontem a gente fez na máxima 68.474. Os senhores lembram que a gente está acumulando numa faixa congestional que tem por centro gravitacional os dois cumes do ciclo anterior. Na verdade, ontem a gente se aproximou do topo do ciclo anterior, que é a nossa resistência mais brutal e que exerce juntamente com o topo. Os dois topos é 64 e 69. Esse patamar é basicamente o centro gravitacional dessa acumulação. A gente não iria passar incólume por 69 sem formar um pullbackzinho. A gente chegou a travar aqui na altura de 64, vejam que chegamos a bater 66128, recuamos, agulhamos para 63238, agora a gente se aproximou de 69, agulhamos para 65.441 hoje. A gente não ia, como a gente não passou incólume por 64, nós também não passaríamos batido por 69. Muita gente não consegue entender os padrões gráficos e segue repetindo e destilando bobagem, chorume nas redes. Eu volto a insistir com os senhores. Não há nenhum viés de baixa para essa que possa ser defendido ou caracterizado em razão desse padrão comportamental da BTC. Basicamente, a gente estressou o segundo topo que faz, às vezes, de centro gravitacional dessa acumulação. Da mesma maneira que a gente não passou batido por 64, a gente também não passou batido por 69. Formou um pullback, a gente vai alcançar o patamar entre 70 e 73, que seria, teoricamente, a nossa resistência mais impactante. Hoje, como houve uma profusão de notícias, umas pegaram até o mercado de surpresa. Kamala Harris, na pesquisa encomendada pela Reuters e Instituto Ipsos, estaria com 44% contra 42% que seria o percentual do Donald Trump. Tá tudo dentro da margem de erro. A gente precisa só... Vocês têm que entender o seguinte, a Kamala Harris é a candidata do sistema, é a queridinha da Reuters, é a queridinha do New York Times, é o que o Elon Musk fala, é preciso ver todos os institutos antes de tirar qualquer conclusão. Por enquanto, é um empate técnico, tá tudo dentro da margem de erro. Agora, o fato é que não há como negar que o sistema abraçou a Kamala Harris. Isso afetou a movimentação da BTC hoje, até porque a gente ontem encostou no topo do ciclo anterior, deu aquela recuada. No gráfico diário, a gente basicamente segue transitando por cima da LTB, que faz às vezes da aresta superior dessa canaleta virtual de baixa, que na verdade é uma bandeira de alta ou a alça de um grande padrão xícara alça. Não se enganem, porque o viés altista para o mundo cripto em nada se alterou. O market cap das altcoins está vulcânico. Inclusive, eu preciso esclarecer um aspecto sobre o market cap das altcoins para os senhores. O próximo alvo, a gente está em vias de romper essa bandeira de alta. O próximo alvo para o market cap das altcoins, e aí os senhores precisam, por isso que eu volto a insistir,
O pior inimigo do investidor criptográfico, na verdade, são aquelas pessoas próximas ao investidor, o tiozão aposentado da Petrobras, que só acredita no monopólio estatal da riqueza impressa, aquele amigo funcionário público que se matou, estudou, passou para o Banco Central ou passou para qualquer cargo aí, estadual ou federal, e como ele investiu tempo e dinheiro naquele objetivo, ele só acredita em riquezas. Ele não acredita, né, no fim desse monopólio da riqueza impressa saindo da longa-manos do Estado. Todas essas pessoas acabam poluindo muito o nosso horizonte. A gente precisa se concentrar. Essa semana tem muita coisa para acontecer. Essa reação do mercado, na minha leitura, tem mais relação com toda essa profusão de dados e fatos que tá acontecendo, estreia de ETF de ETH, que na mesma situação a Bitcoin também experimentou volatilidade, dados do PIB norte-americano a partir de quinta-feira, PCE, que é o índice preferido do Fed, na sexta, fala do Donald Trump na Bitcoin Conference, juntamente com Elon Musk, que também confirmou presença na Bitcoin Conference no sábado. Tudo isso, na minha leitura, vai levar a um rompimento das altcoins para um primeiro target lá entre 1,7 e 2 trilhões. O que os senhores têm que ter em mente? Muita gente vai começar a se emocionar. A gente não pode, nem precisa... a gente não pode ser o emocionado, mas a gente também não pode ser o apaixonado por um determinado criptoativo. Muita gente vai ver Solana batendo 310, 320, assim que houver esse rompimento. O que os senhores precisam entender é que 310, 320 não é preço-alvo para se vender Solana. Solana é um ativo que quem assina o Gemas Altcoin Alert sabe que a gente só vai sair de Solana quando bater pelo menos $1.000. A gente precisa... a gente não pode ser o emocionado, que se contenta com vezes 2, que no mundo cripto não é nada, mas também não pode ser um apaixonado por um ativo criptográfico, porque Solana, quando passar de 1.000, é hora de realizar. O que eu quero dizer para os senhores? Neste momento em que a gente está numa acumulação que só pode ser resumida como vulcânica, eu volto a insistir, quanto mais tempo a BTC e o mundo cripto ficarem acumulando nessa figura congestional, mais violenta vai ser essa pernada impulsiva. Isso aqui está funcionando como uma mola. Quanto mais tempo a gente ficar preso aqui, que é uma acumulação que tem por centro gravitacional os topos do ciclo anterior, quanto mais tempo a gente ficar preso aqui, mais essa mola está sendo espremida. E quanto mais a mola for espremida, mais longe a gente vai. Então, a violência com que a BTC vai buscar os 6 dígitos vai assustar muita gente. Por isso que eu tô insistindo e alertando os senhores. Eu tô falando isso porque essa quedinha da BTC fez um monte de gente aqui, principalmente nos meus grupos de família, principalmente o tiozão da Petrobras, começou, vai cair, olha lá, era Ponzi, olha lá, o mundo cripto tá desmoronando. Eles, na verdade... Como eles falam do que eles não entendem, e óbvio que eu tenho uma imunidade diferente em relação a muitos dos senhores, porque eu entrei no mundo cripto em 2013. Eu ouvi a história de que BTC era a bolha das tulipas, depois eu ouvi o discurso dos economistas da old school mudar de bolha das tulipas para moda, depois de modinha para lastro matemático ali no ciclo de 2021. Agora que bancos estão comprando, vocês vejam que eles estão mudando o discurso. Agora virou hedge contra... Alguns economistas da old school já falam em Bitcoin como hedge contra um colapso fiscal de estados soberanos. Mas vocês vejam que eles são meio... camaleões, assim, alguns economistas. Outros continuam muito céticos em relação ao mundo cripto, mas o que vocês precisam entender é que qualquer quedinha mais violenta da BTC, aquele que tem um viés de ceticismo contra o mundo cripto, ele já aflora e começa a tentar poluir o horizonte dos senhores. Vocês precisam ficar vigilantes,
Porque o maior inimigo do investidor criptográfico, com certeza, é o parente ali, o tiozão da Petrobras, o primo concursado. Esses aí enchem o nosso saco. Mas o fato é o seguinte: a gente vai bater para o market cap das altcoins entre 1,7 e 2 trilhões nessa pernada. Muitas altcoins vão dobrar, algumas triplicar de valor. Facilmente uma NIA vai passar de $20. O que os senhores têm que ter em mente é o seguinte: não se deixem emocionar, não ousem vender uma Solana a 320. É ridículo, vocês vão estar jogando dinheiro fora. O nosso target no Gemas, nós vamos desembarcar juntos dessa jornada. A gente basicamente tem target para todas as altcoins. Agora, o que vocês precisam ter em mente é que quando a BTC alcançar os 6 dígitos, bater $100 mil, aí o que vai acontecer? As verdadeiras bombas reais parabólicas vão começar a se desdobrar para muitas altcoins. Então a gente vai ver. Quem vivenciou 2017, 2018 sabe o que eu estou falando. Isso aqui não é para qualquer um. Vivenciar isso aqui não é para qualquer um. Eu basicamente comprei ETH a 16, $17 e vi a ETH bater $1.000 e segurei. Eu não peguei o topo, porque foi basicamente meu primeiro ciclo de expansão. Foi quando eu saí do Rio de Janeiro e vim para a Europa. Eu não saí, podia ter saído acima de 1.000, mas quando eu entendi os ciclos criptográficos, eu ainda conseguia sair acima de 500. Mas depois a gente sabe que a ETH corrigiu para algo ali abaixo de $100. Vamos botar aqui o gráfico da ETH. Depois do Bull Run, eu saí acima de 500, mas depois do Bull Run, a ETH baixou para uns $80. Olha aqui. Ó, foi para... Chegou a bater, na mínima, chegou a bater $78, olha. Mas enfim, eu tava no meu... Na verdade, eu tava vivenciando o meu primeiro Bull Run, foi um life change total na minha vida. Por isso que eu faço questão de repassar todo esse meu conhecimento para os senhores. O que a gente precisa entender... Quem vivenciou isso aqui em 2017 e acabou vivenciando de novo em 2020 e 2021, é que essa festa acaba. Uma hora a música vai parar. Só que a gente não pode se deixar levar pela sedução. Quando a BTC bater 6 dígitos, a gente vai começar a ver influencers dando conta de que BTC vai a 1 milhão. Isso vai começar a pipocar esse tipo de narrativa. A gente sabe que a BTC não vai a 1 milhão nesse ciclo de 2024, 2025. A gente vai ver influencers basicamente propalando preços-alvos completamente inalcançáveis para muitas altcoins. A gente vai ver uma série de bizarrices. Só que o principal é que a gente não vai se deixar contaminar, porque aí aquela outra... um outro grave defeito no investidor cripto, primeiro é o emocionado que pula fora vezes 2. O outro é aquele que quer casar com um criptoativo e que mesmo vendo uma Solana acima de 1.000, cai nessa cantilena de que o influencer tal falou que a BTC vai a 1 milhão e não vai. Nesse ciclo, ela não vai a 1 milhão. Até porque para a BTC ir a 1 milhão, ela teria que flipar o ouro. E para flipar o ouro, bancos centrais teriam que comprar BTC. E ainda não há um tapete regulamentar para bancos centrais comprarem BTC. Então, a gente não pode deixar o nosso horizonte ficar turvo. Então, por isso que eu volto a alertar, o principal inimigo do investidor criptográfico primeiro são os amigos criptocéticos, os parentes, os tiozões da Petrobras, os primos concursados. Esses são problemáticos, porque basicamente eles esperam qualquer queda para começar a encher o saco. Segundo o FOMO, o frenesi. Quando a BTC bater 6 dígitos, e não vai demorar, para mim isso vai acontecer nas próximas semanas, a gente vai começar a ver um monte de influencers falando de BTC a 1 milhão. Não se deixem levar por essa cantilena. A pernada parabólica ela é muito rápida. Quando a BTC basicamente bater 6 dígitos, a dominância vai desabar. Lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC, só significa que o market cap das altcoins vai se expandir de forma muito mais explosiva e exponenciada que a própria expansão do market cap da BTC, que vai continuar
crescendo. O que eu quero dizer com isso? Que quando esses morobuzus para baixo começarem a se desenhar aqui para a dominância, a gente vai ver retornos completamente insanos para as altcoins. Mas é outro aspecto que eu preciso pontuar. Não se deixem enganar por isso. Não é porque uma AVAX chegou a fazer lá 15, 12 dólares na mínima e catapultou para 400, 500, que é o que eu acho que a AVAX pode chegar, entre 300 e 500, não é porque ela bateu 300, 350 que ela vai a 3 mil. Aí começam os devaneios dentro do mundo cripto. Então, nós temos que ter target para saída. E a gente não pode deixar se deixar levar pela sedução dos que vão chegar quando o helicóptero estiver lá em cima. Muita gente vai entrar nesse hype do mundo cripto. Influencers que nunca falaram de criptoativos vão começar a falar. Analistas que nunca deram pitaco em criptografia vão começar a dar. Nesse momento, quando o app mais baixado do App Store lá do iOS for o da Coinbase e da Binance, que aí vai ser capa dos provedores de informações. Nesse momento, vocês podem ter certeza que o market cap das altcoins, a dominância já vai estar lá em 30 e poucos %, o market cap das altcoins já vai estar se aproximando de 7, 8 trilhões. Nesse momento, quando todo mundo tiver certeza que a BTC vai a $1 milhão e não vai, ela vai travar em 240, 250, a gente vai pular fora. E é nesse momento que a gente vai ver o poder das DeFis. Nas DeFis, a gente vai conseguir, basicamente, continuar a multiplicar o nosso patrimônio, porque, diferente dos ciclos anteriores, agora, nesse ciclo, a gente vai ter à disposição ativos tokenizados em ambientes de finanças descentralizadas. A gente vai poder multiplicar o nosso patrimônio em treasuries, em bonds, fazer stake de um bond ou de um treasury, ganhando 6, 7,5% ao ano, fora o rendimento do título em si, como uma ave oferta. Ou seja, tudo isso vai estar à nossa disposição, coisa que não havia nos ciclos anteriores. Agora vai haver treasuries e bonds emitidos pela Binance, que você vai poder comprar na rede BSC, na rede, e colocar em stake na rede. Gente, o que está por vir e o que isso vai proporcionar em termos de multiplicação de patrimônio. Então, quem quer multiplicar o patrimônio vezes 20, vezes 30 ou até mais do que isso, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. A gente vai sair junto dessa jornada. Quando todo mundo achar que a BTC vai a 1 milhão, a gente vai pular fora, a gente vai aportar o nosso barquinho lá no topo do bull run. Se não for no fiofó da mosca, vai ser muito próximo do fiofó da mosca. Ali, meus amigos, a gente vai iniciar uma nova multiplicação do nosso patrimônio, porque novos instrumentos que não estavam à disposição dos ciclos anteriores estarão disponíveis em plataformas de finanças descentralizadas. E quando o mundo cripto iniciar o inverno e alcançar o seu fundo, que na verdade o fundo do inverno cripto nada mais é do que o topo do ciclo que lhe precedeu. Então, quando o market cap das altcoins começar a se aproximar de 2 tri, a gente vai começar a embarcar de novo. E aí, meus amigos, aí é chapéu pro palhaço. Porque o ciclo que vem de forma subsequente, que vai ser o de 28, 29, vai multiplicar tudo que a gente seguiu multiplicando por mais vezes 20 ou vezes 30. Não ousem ficar de fora dessa revolução. Só que isso aqui, essa paulada agora vai acontecer nas próximas semanas. Na Seara Fática, o bilionário Mark Cuban, que, enfim, filantropo, dono do Dallas Maverick, disse que a Kamala Harris provavelmente será muito mais aberta para criptografia e AI do que o seu do que o antecessor, não, porque ela é só candidata, do que o democrata anterior a ela, que no caso é o Joe Biden. Porque o Cuban tem um viés democrata. Ele não assume a sua condição de democrata, mas ele acha que se a Kamala Harris vencer, ela seria muito mais aberta à criptografia que o Joe Biden. Pior do que tá, com certeza não vai ficar. O Cuban, ele com certeza vai votar na Kamala Harris, mas ele não abre que ele é um democrata, mas
todas as falas e doações também revelam que ele está mais para Kamala Harris do que para o Trump, mas ele tem bom trânsito nos dois partidos. Enfim, o Donald Trump estaria certo em considerar a criptografia passível de ser assumida pela China. Gente, o Donald Trump ele suscitou uma questão muito interessante. Vou repetir as palavras dele. Se os Estados Unidos não se transformarem num hub criptográfico, a China vai fazê-lo ou vai pegá-lo. A tradução não está perfeita. A China provavelmente vai fazê-lo. Gente, ativos como Bitcoin, ETH, Solana são ativos descentralizados. Não há como nenhum ente estatal ou instituição privada controlar um ativo altamente descentralizado como a BTC. O que a China pode fazer é liberar novamente a mineração de Bitcoin ou, eventualmente, liberar a cripto no varejo que ela proibiu e, eventualmente, amealhar um naco desse mercado poderoso que eu vivenciei a proibição da cripto e da mineração de BTC na China. Foi, na minha leitura, o FUD mais violento. Quem sobreviveu a isso ali nos idos de 2017, sobrevive a qualquer coisa. Basicamente, quando a China proibiu a cripto no varejo, as pessoas espalhavam no Telegram que a CIA seria a próxima a perseguir quem autocustodiasse BTC, que quem guardasse palavras sementes ia ser perseguido, morto, assassinado. Foi uma loucurada. Mas, enfim, tanto é que o inverno cripto que sucedeu o bull run de 2017 e 2018 levou basicamente levou a Bitcoin para aquele limbo ali de 2018 e 2019. Foi uma coisa muito dura, mas na minha leitura, se a China retomar o varejo criptográfico, isso pode acontecer a qualquer momento, porque a China é um regime totalitário, eles decidem isso dentro de um gabinete e o Xi Jinping dizendo amém, e amanhã já a cripto no varejo volta. Lembrando que Hong Kong é uma província autônoma em que há a liberação de cripto no varejo e talvez a China continental esteja usando Hong Kong como uma espécie de teste, um sandbox, para, num futuro próximo, liberar. Se a China liberar a cripto no varejo, com certeza a BTC, no mesmo dia, bate 100 mil dólares. Esse seria um fato catalisador que, com certeza, levaria o Bitcoin para 6 dígitos rapidamente. E a MTGOX transferiu para os antigos usuários, que são os credores, 47.500 BTCs. Na minha leitura, essa corretiva da BTC pode ter alguma relação com a MTGOX, mas a maioria dessas vendas da MTGOX são feitas OTC. A própria Kraken e a Coinbase, que recebe as Bitcoins diretamente do espólio da MTGOX, as duas desses Cefais já reportaram que há um canal OTC para não forçar o book no sentido vendedor. Ou seja, basicamente essas BTCs da MTGOX já estão pré-acordadas como compradas, por assim dizer. Isso aqui, na verdade, foi uma realização, porque a gente bateu no topo de 69 mil ali, chegamos próximo, né? Batemos 68.474, a gente se aproximou. A primeira tentativa de aproximação desse cume sempre tem realização, a segunda não vai encontrar um book no sentido vendedor com tanta liquidez assim. É bem provável que rompa e busque 73.777. Aí, se romper, meus amigos, é chapéu por palhaço. A BTC vai rumar em direção a 100 mil dólares. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Kamala Harris, na primeira pesquisa, estaria à frente do Donald Trump. A pesquisa encomendada pela Reuters e pelo Instituto Ipsos dá conta de que ela teria 44% contra 42% para o Donald Trump. Um empate técnico, obviamente. E os data centers irlandeses já ultrapassaram o consumo de energia elétrica de todas as casas urbanas combinadas. E o gráfico dá conta de que isso rapidamente vai flipar também o consumo total de todos os outros setores, industrial, enfim. O que está acontecendo na Irlanda é que há um claro incentivo tributário para se operar um data center na Irlanda, mas diante desses dados é possível que as autoridades irlandesas revejam isso. Agora com a AI, que basicamente consome tanto ou mais energia elétrica
basicamente consome tanto quanto minerar BTC, porque é uma operação muito similar. Por isso que eu falo da simbiose entre mineração de criptoativos Proof of Work e mineração de inteligência artificial. Basicamente, isso só vai se recrudescer e o consumo de energia elétrica deve se expandir exponencialmente, não só na Irlanda. Qualquer país que oferte um mínimo de incentivo para se operar um data center, os países tropicais são mais complicados, porque esse sistema exige um custo alto em refrigeração. Normalmente, esse tipo de cloud, esse tipo de data center é operado em países com temperaturas um pouco mais amenas, mas agora tem sistemas também de refrigeração à água, mas enfim. A Islândia, por exemplo, que tem energia geotérmica, é um grande polo de data centers, com certeza, só que a Irlanda tem energia quase... a natureza provê energia quase gratuita para a Islândia. E no caso da Irlanda, é um incentivo tributário que promove essa expansão dos data centers. Mas agora, com a AI, a coisa ficou um pouco mais... O descompasso, né? E a subida do consumo industrial e residencial com relação à subida do consumo com data centers e farms de BTC realmente criou uma boca de jacaré que talvez eles possam rever esses incentivos. E Moscou agora oferece $22 mil para que os russos combatam na Ucrânia. Esse incentivo vem na esteira desse conflito que agora, com a perspectiva da Kamala Harris também vencer nos Estados Unidos, esse conflito se arrastaria por mais vários anos. A Kamala Harris vai continuar dando apoio à Ucrânia, como o Joe Biden vinha dando. Agora, o fato é que isso mostra uma crise no interesse dos russos em compor as fileiras das forças russas. Mas o fato é que há muitos mercenários. Moscou ela está pagando para os russos que se alistarem $22 mil, mas basicamente o Kremlin vem com uma política muito agressiva de anistia de penas criminais, de contratação de mercenários. Enfim, o Kremlin não mede esforços para aumentar as fileiras do exército russo. Na verdade, isso é só um aspecto desse conflito. Condenados por homicídio, estupro, basicamente têm as penas remidas ou totalmente anistiadas se aceitarem guerrear no front. É uma bizarrice, mas afinal, guerra é guerra. Gente, o mundo tá virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no Diário claramente segue dando vigência a essa figura de caráter autista. Um padrão xícara alça ainda está vigente. A gente está agora transitando ainda por cima da LTB, que aprisionou a BTC por muito tempo. É normal o ativo romper, voltar para a própria LTB. Na minha leitura, o que fez a BTC dar uma recuada foi o encontro com a proximidade do cume do ciclo anterior em 69 mil. Isso aqui fatalmente na próxima tentativa de rompimento desse patamar vai buscar algo entre 70 e 73. Não ousem ficar de fora dessa movimentação. Na minha leitura é mais arriscado os senhores estarem desembarcados do que embarcados do mundo cripto. Com certeza, isso aqui vai ser um pump espasmódico em direção a $100 mil. Não haverá um ponto seguro de entrada no semanal. Isso está muito mais claro que no diário. Não haverá um ponto seguro de entrada, porque a BTC basicamente vai acabar explodindo de forma espasmódica para $100 mil. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.